Vamos lá, então. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Básico Comum, nesta segunda-feira, nossa última aula, acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos conectando aos nossos mentores, aos mentores da casa de Manuel Bento, aos nossos mentores do grupo, deste grupo, para que eles possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo. E vamos chamando a nossa irmãzinha Rosana, que fará para nós a nossa prece inicial. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para o estudo. Agradecer a toda a equipe espiritual que nos ampara, que nos orienta nesse aprendizado. Agradecer aos educadores, o Elcio, a Débora, e aos amigos espirituais, alunos que vêm para estudarmos, aprendermos juntos mais um pouquinho dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, pedindo o amparo, a proteção, a orientação desse nosso irmão maior para o aprendizado da noite, abrindo os nossos pensamentos, os nossos corações para a aula de hoje, que possamos levar para a prática o que hoje aprendermos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de confraternização. Que bom que o Daniel e a Camila conseguiram vir. É verdade. Que bom. Como é que tá, bebê? Tudo bem? Daqui a pouco eles falam. Peraí, pessoal, desculpa, eu tava no mudo aqui, não tava conseguindo tirar. Tá bem, Tudo bem? graças a Sempre Deus. Obrigado, batizando pessoal. vocês. Tá tudo bem também. Uma correria, com certeza. Bastante, viu? Dá bastante trabalho, né? Mas assim, o importante é que tá todo mundo Mami com dorme, saúde. mas dá trabalho aqui, ó. Ai, Meu que Deus do lindinho, que céu, que graça. gostosa. Que bom que tá todo Acordou mundo bem. agora, Que acordou agora, vai fofura! mamar. Daqui a pouco começa a chorar aqui que quer mamar. Ai, que bom. Que Meu, Deus abençoe todos vocês, viu? é isso aí. Obrigado, gente. Então vamos lá. Vamos à nossa harmonização de hoje, né? Hoje, como é um encontro especial, né? Eu quis fazer uma coisa diferente, né? E por que essa harmonização, né? A gente quis fazer, né? Na verdade, eu e a Débora. Por que essa harmonização, né? Porque ela diz um pouco de tudo que nós aprendemos durante o ano inteiro. Nós vamos ver que ela diz mesmo, né? E tudo conforme a gente for vendo, né? E depois nós vamos escutar os versos, vamos entender o que ele quer dizer com cada coisa dessa, né? E, e depois nós vamos ver cada versinho o que está querendo dizer, depois nós vamos escutar de novo. Então, assim, é bem legal, né? É uma música do Gilberto Gil, ele foi hostilizado, né? Agora há pouco tempo lá no Catar, por alguém que levou ali, né? O nosso país está muito dividido em termos políticos, mas eu acho que isso daí não vai levar a nada, né? Então a gente tem que ver o Gilberto Gil aí como a posição política dele não deveria influenciar, né? Mas eu acho que as pessoas não deveriam nem se envolver, né, com essa questão quem é artista, vamos dizer assim, né? Porque é formador de opinião.
mas às vezes se envolve e aí acontece isso. Então vamos esquecer o lado político da coisa, vamos pensar na parte artística, né, que é o que a gente faz aqui, né? A gente percebe que essa música é uma daquelas que foram muito inspiradas quando foi feita, né? É uma música que foi até oferecida a várias pessoas para gravar, né? Até o Roberto Carlos ele não quis. Eu acho que provavelmente porque fala de o Roberto Carlos ele é muito assim religioso, católico, né? Então ele é muito radical, ele não gosta de falar de demônio, alguma coisa assim, né? Então tem alguma coisa que remete a isso e ele deve ter interpretado de uma forma errada. Não quis. Aí o próprio Gilberto Gil resolveu fazer, né, e cantar. Então ela é muito linda, vamos escutar junto aí que é bem legal, tá bom? Vou compartilhar aí e a gente vai conversando sobre ela. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada.
que eu pensava encontrar. E essa música é muito legal, né? Muito linda. Vamos entender aí, né? A gente entendendo o que ela quer dizer, aí ela fica mais legal ainda, né, Débora? Sim, pô. Então vamos lá, né? Então aqui, depois eu vou passar esse texto para vocês, né? Ele fala aqui, né? Mais ou menos dos ensinamentos, né? E todos os ensinamentos que a gente tem, né, do Livro dos Espíritos, como que se relaciona com a letra, né? E a explicação. Então, por exemplo, tudo que a gente estudou no Livro dos Espíritos e essas frases aqui. É muito legal esse PDF, eu vou colocar para vocês lá na área lá dos alunos, tá bom? Lá em material. Vamos ver que bacana, né? Então vamos lá, vamos entender aqui, começando por essa parte, né, se eu quiser falar com Deus, né? O que ele quer falar, né? Se eu quiser falar com Deus, né? Se eu quiser me aproximar dele, sintonizar com ele, né? E ele fala aqui, né? Que a vontade, a ação, né? A lei de evolução, o progresso. Tenho que ficar a sós, né? Esse ficar a sós, né? É a questão de você olhar para dentro de você. Então ele vai falando de várias coisas, se você quiser se aproximar com Deus, né? Então ele fala que se você quer falar com Deus, você tem que olhar para dentro de você primeiro, né? Então a obrigação, a necessidade com você mesmo de se interiorizar, do autoconhecimento, tá? Não é o egoísmo de fechar-se em si, que nem está escrito aqui, é o de se conhecer, né? Então ficar a sós é ter o seu momento com você mesmo, olhar para você, né? Você e você com você, né? Tenho que apagar a luz, né? Quando a gente apaga a luz, não vê mais nada que está em volta, né? Tirar tudo que a gente está acostumado, é meio que um isolamento, né? Dos velhos hábitos, das coisas materiais, das coisas que não nos faz bem, né? Então, esse apagar a luz é se fechar para momentaneamente assim para as coisas, né, que estão em volta nessa viagem interior que se faz, né? Olha que profundidade que tem essa letra, né? Tenho que encontrar paz, né? Buscar, se esforçar, né? Uma humildade, paciência, né? Essas coisas. Tem que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Então, isso nada mais é do que a libertação, né, do materialismo, das máscaras, das vaidades, ilusões, né, tudo que é do mundo transitório. Folgar os nós é sair um pouco dessa correria do dia a dia, né, desse aperto, dessa vida difícil, né, é, da gravata, né, o sapato apertado, né, que a gente vai no dia a dia. Às vezes o corpo parece tão pesado, né, a gente tem que trabalhar todo dia, andar bastante até chegar, né, no local, né? Então, e os desejos, os receios, os medos, né, que a gente tem do dia a dia, né? Então a gente tem que soltar os nós, né, de tudo que nos aperta, que nos oprime no dia a dia, né? Olha que interessante, né? Isso tudo para a gente falar com Deus, né? Eu me emociono porque é muito bonito, né? E aquela coisa de medo de mostrar aquilo que realmente somos, né? Então a gente fica naquela preso, né? Naquela máscara, né? Naquelas coisas que a gente é uma pessoa que não é. Então a gente precisa se despir disso, né? Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, né? Então a libertação do mundo físico, né? Tenho que ter mãos vazias. Tudo isso aqui é a libertação do mundo físico, né? É, se despreocupar, cuidar do presente, né? Sem se preocupar com o futuro, assim, sem se preocupar com o futuro no sentido de muito medo, né? Mas planejar, né? Não quer dizer que você vai, vai, vai ser alheio, né? Não vai se preocupar e vai gastar todo o dinheiro e vai fazer tudo e viver como um barco no oceano sem rumo, né? Não é isso, né? Mas assim, levar a vida leve, né?
Então, é nesse sentido de esquecer a data, perder a conta, ter as mãos vazias, né? Não ficar contando valores materiais, a ambição do poder, da glória, riqueza, a posição social, né? Avareza, desapego, né? Essa questão dos apegos dos familiares, né? Isso que é as mãos vazias, né? Você não ter nada nas mãos, né? É o desapego, né? Familiares, não romper os vínculos do amor, né? Esse medo, né? De desapegar, né? Desses vínculos, etc., né? Ter a alma e o corpo nus, né? Livre do egoísmo, do orgulho, né? Perdoar, compreensão, livrar-se dos vícios e imperfeições. Vocês veem aqui que a gente está seguindo nos capítulos, né? 10, 9, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho dessas coisas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se eu quiser falar com Deus, ele reforça de novo, tenho que aceitar a dor, né? E a gente falou muito disso esse ano, né? Da aceitação das aflições, das provações, aceitar a realidade, se conformar com as causas atuais e pretéritas das aflições, né? Ah, parece fácil, mas não é. Mas a gente está estudando para isso, né? A gente está tentando entender que a gente precisa ir nesse caminho, né? Aceitar a dor, ser, ser não é conformado, na verdade, né? Resignado, né? Lembra que a gente estudou? Isso, exatamente, que é diferente, né? Aqui está o conformar-se, mas pode ler resignar-se, né? Então, porque o conformismo a pessoa não tem ação, né? Lembram disso? Resignado tem ação. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Aqui talvez essa frase aqui que talvez o Roberto Carlos não tenha gostado, né? Do diabo no meio da música dele, né? Os católicos não gostam muito dessa palavra, né? Eles têm, né, uma repulsa. Mas o que ele quer dizer, né, é a resignação, a aceitação, né, da preocupação, né? Ansiedade, angústia, né, a mágoa, né? Às vezes a gente matar o leão por dia, né? Comer o pão que o diabo amassou, né? Não tem como a gente fugir, né? Se a gente quiser falar com Deus, a gente tem que vivenciar isso, infelizmente, né? E quem não passa por isso, né? Quem não passa? A gente pensa que ninguém tem problema. Todo mundo tem, senão não estaríamos aqui, né? Só que a gente sempre acha que ninguém tem, mas todo mundo passa por isso aqui, pelo pão que o diabo amassou. Não tenho dúvida disso, viu? E saber fazer isso, tá? Ah, os ricos não. Ah, os ricos têm outros problemas, viu? Não tenho dúvida, tá? Padecimento físico, aflições, conflitos, problemas, né? É, os ricos podem não ter problema de dinheiro, mas podem ter problemas com filhos complicados, né? Outros tipos de problemas, né? E aí comem o pão que o diabo amassou também. Né? Então, não justificar com desculpa os nossos atos desastrosos, né? Tenho que virar um cão. O que ele quer dizer virar um cão? Esse trabalho íntimo, né? A transformação, é a humildade, né? É cultivar a amizade, o perdão, a efetividade, o carinho, a ternura, a obediência, né? Porque o cão, ele é muito disso, né? Ele é muito assim, né? Da fidelidade, né? A fidelidade a Deus, né? Então, o trabalho íntimo, a transformação, né? O apego a Deus, né? A fidelidade ao Pai, ao Cristo, né? Então essas questões aí, né? Carinho, ternura, obediência. Um cão é isso, não é assim, né? Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Aqui sim, né? A questão da humildade que eu tinha falado, né? Então ser humilde, né? Libertar-se das ilusões, do materialismo, né? Encontrar o lugar no mundo com simplicidade, ser autêntico. Tenho que me ver tristonho. Por quê? Porque quando a gente olha para dentro da gente, às vezes a gente pode não ver alguma coisa muito bonita, né? Então, às vezes, esse autoconhecimento nos leva a alguma tristeza da gente ver quem a gente é. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se anular. A gente tem que se aceitar como é, imperfeito, com os vícios morais, né? Ficar até um pouco tristonho, mas trabalhar para ser melhor, né? Então, aqui também continua, se achar medonho também vai dentro dessas coisas, né? Ver os erros, os defeitos, perdoar-se, busca da reforma íntima, né? E apesar de um mau tamanho,
né? Alegrar meu coração. Então, apesar das aflições que nós causamos, agindo mal, Boa né? noite, Camila. Dá tempo, sim. Tá. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, exatamente. Só que os outros também têm, exatamente. Todo mundo tem, viu? Não tenha dúvida, é que as pessoas não ficam falando. Por que não ficam falando? Que não dá para você ficar descarregando um caminhão de problema nos outros. Cada um tem os seus, né? Não tem a frase, cada um com seus problemas? E é assim mesmo, né? Mas todo mundo tem. E aflições que causamos e aquelas que não consolamos. E apesar de tudo isso, alegrar o coração. De novo, se resignar, agradecer a vida, orar, agradecer as oportunidades, as coisas boas que temos, saber que não estamos desamparados, ter a fé, crer, a bênção da reencarnação, que nós vamos ter dias melhores, outras vidas melhores aí no futuro, que tudo isso vai passar, porque tudo passa, né? Como já falava o Chico, né? Otimismo, não se entregar ao desânimo, estar bem com a vida. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, né? Sair da rotina, do cotidiano, mudar o modo de viver, evoluir, aperfeiçoar, subir aos céus, né? E se ligar de novo com a espiritualidade, sem cordas para segurar, né? Nada que nos segure aqui, é se elevar à espiritualidade sem as coisas que nos seguram, as ideias, né? As ideias materializadas, aquelas cristalizadas, né? Que a gente tem dentro de mesmo, dentro da gente, que a gente precisa quebrar. Tem que dizer adeus, né? Os velhos hábitos, né? Dar as costas, caminhar, é não olhar para trás, é ir para frente. Nós já vimos os defeitos, passamos por dificuldade, vamos dar a costa, caminhar. Decidido pela estrada. Que estrada? Estrada é o caminho, né? Que nós estamos aqui na nossa evolução, né? E o caminho, Jesus falava que ninguém chega ao Pai sem ser por ele, que é pelo Evangelho, pelas leis morais contidas no Evangelho, decidido pela estrada, decidido caminhando com o Evangelho debaixo do braço e com as lições de Jesus, que ao findar vai dar em nada, 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 do que a gente pensava encontrar, né? Porque, apesar da gente estar estudando, né, e, e, e para a gente tentar chegar melhor lá, ninguém sabe exatamente o que vai encontrar lá, né? Porque isso vai ser de cada um consigo mesmo nesse momento, né? Entre você, Jesus, o Pai, e cada um tem um momento muito particular nesse momento, né? Então, apesar da gente estar estudando, né, e estar tentando preparar uma chegada melhor lá, a gente não sabe, né, na verdade, como é que nós vamos chegar lá e o que nós vamos encontrar de verdade, né? Cada um vai encontrar aquilo que, né, que estiver adequado ao que plantou aqui na Terra. E é isso, né? Vocês veem a profundidade dessa, dessa, dessa música? Vocês querem complementar alguma coisa, falar? Vocês têm dúvida que essa música foi inspirada? Provavelmente ele tem uma mediunidade aí. O que vocês acham? Provavelmente. Provavelmente, né? O que você achou, Débora? Muito lindo, né? Imagina, é claro que ele foi inspirado. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Vamos escutar de novo, então? Depois a gente comenta mais um pouquinho, se alguém quiser comentar. Mas vamos escutar agora com base naquilo que a gente estudou, do que ele quer dizer as frases. Tá bom? Então vamos lá de novo. Eu acho que é diferente quando a gente entende o que cada estrofe daquela quer dizer, né? Então vamos lá. Vamos compartilhar e vamos ver de novo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz
tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Então é isso, amigos. Lindo, né? Gostaram? Bacana, né? A Profundo. gente agora, quem você falou, a gente agora começa a entender a música de uma outra maneira, né? Sim, cada Uma frase, coisa né? foi aquela que a gente ouviu da Marisa Monte, né? A gente começa, quando a gente ouve, você já vê de uma maneira diferente. Exatamente. É isso, né? Então, vamos guardar aí, né, essas lições que a gente aprendeu aí durante, né, o ano, né? Que isso possa realmente, né, vir de acordo com essas coisas aí que a gente vai mudar na nossa vida, né, e vai seguir aí. Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho Não? que, em resumo, o que ele quis dizer para falar com Deus é humildade e desapego à matéria, Mas desapego também, a Rosana,
tem muito a ver de como a gente vive, como a gente lida com os problemas, né? Sim, Isso daí, como que é o nosso padrão mental, né? A gente estudou isso. Como é o nosso padrão mental diante das dificuldades da vida, no nosso dia a dia com os nossos familiares, né? Então, isso também, será que não é falar com Deus, sim. né? O jeito que a gente trata o nosso familiar. Então, assim, tem várias reflexões, né, que a gente dá para fazer, né? Não só desapego, isso tem também desapego, tudo, mas a questão, né, do dia a dia, né? Interessante, né? A profundidade dessas coisas aí, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso, a questão do perdão, Questão do né? Das perdão. mãos vazias, né? Então, das mãos vazias, o que que é? Não levar nada, né? Não levar problema para lá, para a espiritualidade, para Deus, né? Você tá livre, nus, né? Que nem ele fala, sem nada te prendendo, né? Problemas com outras pessoas, por aí vai, né? Leve. Então, bem legal, muito legal. Vou passar para vocês, vou passar o vídeo, vou colocar lá o vídeo e vou colocar o PDF aqui da explicação também, tá? Para vocês guardarem aí, que é bem legal guardar isso daí. Guardem aí no drivezinho de vocês aí, que é bem legal. Tá bom? Tudo bem? Tudo bom? Então vamos continuar aí. Hoje nós temos algumas questões para terminar, né? Então é Isso. isso. A gente se Tá no emociona, eu fico finalzinho. emocionado, porque são palavras muito bonitas, né? E, e a gente quer se ligar com o pai, né? Então a gente se emociona, não tem como. Compartilhar aqui. Grupo D, né? A gente parou onde? Você lembra, Débora? Não, grupo E. E e F. Nossa, ainda bem que só falta isso. Vamos lá. Então falta o grupo E inteiro. É Isso, isso? E e o grupo F. Que o Ah, E tá. e o Elisa, F nós já são duas. falamos. Isso. Tá. Essa aqui nós já falamos ou não? Não. Tá. Então vamos lá. Quem que se predispõe a fazer? É o grupo E que vai É. fazer? Vai ser a É, Elaine, a Wanda e era a Bia, né? tá. Acho que é Eliane. É, a Essa Eliane, aqui a sou eu. Eu só Wanda estou tentando abrir meu arquivo, só um instantinho. e a Deu uma Bia. travada aqui. A gente espera. Agora deu certo. E aí, qual que é a pergunta aqui, Débora? Então, vamos lá. Capítulo 44, nas trevas. Questão 1. Como acontece a queda do espírito? O espírito retrocede em sua evolução nestes casos? Explique. Eu coloquei assim: está relacionado aos nossos pensamentos e vibrações. Quando nos reunimos em grupos que semeiam a discórdia, compartilhando tendências negativas, como o egoísmo e a vaidade, realizamos nossa jornada em curvas, cultivando o sofrimento e revivendo nossas dores. O espírito não retrocede, porém levará muito mais tempo na sua evolução. Mas se ele cai, por exemplo, se ele vai para as trevas, por exemplo, ele não caiu? Como assim ele não caiu? Ele não retrocedeu evolucionalmente? Se ele caiu, ele foi para as trevas, Mas a gente né? aprendeu que a gente nunca retrocede. Então vamos entender, né? A gente Na demora verdade, mais para caminhar para frente. É na isso verdade, mesmo. exatamente. Na verdade, ele caiu, mas não quer dizer que ele retrocedeu evolutivamente. Às vezes você precisa cair, né, para se levantar, né? E o cair não significa que você retrocedeu evolucionalmente. Você sabe da lição, você às vezes estagnou ou continua aprendendo. Até nas trevas você pode aprender. Então você evolui nas trevas. O que muda é o local. Por que que você foi para lá? Porque você teve alguma atitude que não era condizente com o que você deveria ter tido, né? Você escorregou na casca de banana, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que você evoluiu, que você desaprendeu. Não, você cometeu um erro dentro do seu aprendizado. Você cometeu um erro. Não é que você desaprendeu, você continua evoluindo ou estagnado.
mas você cometeu um erro, aí você cai, entendeu? Mas não é que você involuiu, você continua evoluindo, você só cometeu um erro, e aí você vai para algum local para tentar resgatar isso, né? Acertar esse erro. E continua evoluindo, inclusive naquele mesmo local você continua evoluindo, ok? Tem um livro, Débora, lembra de um livro lá para frente que tem um espírito que ele fala que ele quer reencarnar entre os índios. Não sei se você lembra, eu não lembro que livro que é, eu sempre esqueço o livro. Vocês vão passar, vocês vão lembrar disso no futuro. Aí você fala, pô, ele vai voltar entre índios, ele vai evoluir. Não, não vai. Por quê? Ele vai voltar nos índios porque ali tinha alguma coisa que ele tinha que aprender. Então ele aprendeu, chegou num ponto de que o conhecimento que ele precisa, ele vai encontrar mais facilmente entre os índios. Então o que ele vai fazer? Ele vai encarnar entre índios, vai adquirir aquilo que faltou e vai continuar, entendeu? Subindo. Então, a gente tem que tomar cuidado de não entender essa queda como uma evolução. A evolução realmente só estagna ou vai para frente. Só que o espírito pode optar por alguns locais que pareçam que são inferiores para que ele aprenda algumas lições que ele não aprendeu naquele momento, entendeu? E às vezes naquela tribo ele vai dar um salto, né? Ele vai dar um salto evolucionário. A gente pensa que ele está regredindo, mas não, às vezes o que ele precisa está ali, né? E com aquele conhecimento ele vai evoluir ainda mais, né? Entendeu? Vocês entenderam essa questão? Sim. Isso aí está claro para todo mundo, né, pessoal? Tudo bem? Então, quando o espírito R cai ou deve, não significa que ele evoluiu, tá? Ele continua aprendendo, ele só cometeu um erro e vai ter que se acertar com as leis divinas. Ou por alguma prova ele resolveu ir para esse local, entendeu? Aí é outra situação, tá bom? É isso mesmo. Algum comentário, Débora, complementar? Não, tranquilo, você falou, tá certo mesmo. Tá, É o que a gente já falou, né? Aí, sim. vamos lá. No capítulo 45, no campo da música. Questão 2. Lísias falou a André sobre a liberdade que as leis sociais do planeta dão ao ser do sexo masculino, prejudicando-o espiritualmente, por imprevidência e autodomínio. Disse que as mulheres já têm a seu favor uma disciplina mais rigorosa. O que ele quis dizer com o aparente paradoxo, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer? Tá, eu coloquei assim: na existência carnal, as mulheres têm uma disciplina mais rigorosa. Desta forma, sofrem as tiranias e suportam o peso das imposições. Podemos dizer que o serviço à espiritualidade tem um caminho menos difícil, pois estão seguindo regras que ajudam a libertar de uma série de inconveniências na evolução espiritual. O que acontece é que as mulheres, né, o homem tem uma certa liberdade, né? E o que ele quer dizer com isso, né? O homem pode tudo, né? Dificilmente as mães educam um homem falando, olha, você respeite a mulher, tenha cuidado, né, com as suas atitudes com as mulheres, né? Respeito, você não vai sair por aí pegando, entre aspas, aí a mulherada, né? Então, o que Lisa está comentando é sobre essa liberdade excessiva que se dá ao ser de sexo masculino. E veja, muitas mulheres fazem isso. As próprias mães fazem isso, né? As próprias mães dão essa liberdade. Quanta mãe fala, cuida das cabras que meu bode está solto. Um absurdo, né? Verdade. Né? Então, é isso que Lisa está falando, né? Que as mães elas têm que ser mais atentas com essa questão, né, do autodomínio dos homens, né, imprevidência e autodomínio dos homens. Eles acham que eles podem tudo, que eles podem sair por aí rasgando, estragando corações, né, tudo por causa de prazeres que ele quer e por aí vai. Já a mulher não, né, a mulher já tem uma disciplina mais rigorosa, né, tanto que a sociedade impõe isso à mulher, né, que ela seja ela se preserve mais, né? Esse mesmo preserve mais que a mulher tem deveria ser o homem,
mas a sociedade é machista, né? Então, a mulher tem que mudar isso. Vocês, mães, que têm a oportunidade de ter mãe, têm, assim, contato com netos, né? Com, com esse tipo de espírito que ainda está ainda nessa idade, encarnado nessa idade, joguem essa carga aí de moral, né? Não, não pode fazer isso com a mulher, né? Explica direitinho, né? Quando você vê, por exemplo, adolescentes aí achando que pode tudo, né? Então, essas questões, né? E é só verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. O que acontece? Os homens se complicam, né? Os homens com essa liberação toda acabam se complicando. Por quê? Porque criam dívidas. Já a mulher, por incrível que pareça, aprendendo a obedecer e sendo mais, se protegendo mais, se preservando mais, elas são mais corretas. E isso lhes causa liberdade, né? Porque elas não se comprometem, né? Vocês entendem esses paradoxos aí? Né? É um aparente paradoxo, né? Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Então, quanto mais você obedece e é mais controlado na sua vida, mais moralmente controlado, mais a espiritualidade confia em você. Você é mais livre. Você precisa de menos supervisão da espiritualidade, vamos dizer assim. Isso te causa uma evolução espiritual, né? Enquanto cada vez que você é mais irresponsável, menos liberdade você tem, porque você não sabe usar essa responsabilidade, né? Essa liberdade. Certo, Débora? Sim. E a gente, se for ver, quando foi escrito esse livro, né? A pergunta que o Lísias está, o assunto que o Lísias está conversando com o André Luiz é os dias atuais, né? Como se fosse os dias nossos atuais. É o que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque, que nem o Elcio falou, o homem, as mães de hoje, elas já não falam, olha, respeita a mulher, seja educado, né? Antigamente as mães faziam isso, ensinavam, né? Mas hoje em dia não, e é aquilo que o Elcio falou mesmo. Tem mãe até que fala, segura sua cabra que meu bode está solto. E para eles é fácil saírem hoje com um, amanhã com outra, depois com outra. A mulherada também hoje, se a gente for ver, tá querendo se comparar, fazer as mesmas coisas, né? Então elas acham que também podem estar saindo com qualquer tipo de homem, hoje um, ou amanhã outro, né? Então, quer dizer, ela não respeita o seu corpo, não tem aquele respeito pelo corpo, né? E isso aí também o que acontece, se aquele espírito veio para poder evoluir, ele não aprende nada, ele fica parado ali, ele vai voltar para o plano espiritual da mesma maneira que ele veio. E às vezes até um pouco pior, porque ele se comprometeu em certas situações. Aqui também eu vejo assim um ponto muito legal, como a Débora falou, né? Todo esse movimento, né? Não sou contra, pelo amor de Deus, nada disso, tá? Mas eu acho que estão implantando um movimento feminista muito contrário, né? Porque eu acho que, na verdade, as mulheres merecem o mesmo respeito que os homens. Mas, assim, eu vou falar como mulher, eu não queria ser igual a um homem, prefiro ser mulher. E eu acho que está invertendo muito na cabeça desse pessoal mais jovem de direitos iguais, e direitos que não são bons, né? Na verdade, eu acho que o que a mulher tem que pedir e exigir e batalhar é o respeito, né? E não essa igualdade aí de beber todas, que nem a gente está vendo. Eu trabalho com muita gente jovem. Gente, dá medo do que esse povo está fazendo, entendeu? E principalmente as mulheres. Então, A gente nem... desculpa, pensei que você tinha terminado. É bem isso, entendeu? Eu acho que tem que tomar muito cuidado hoje. Lógico que se eu tivesse uma filha, eu gostaria que ela tivesse liberdade, fosse uma pessoa independente no bom sentido. Mas nunca essa igualdade dessa forma que estão colocando. O que a gente lê nas obras espíritas é que a mulher,
na busca da liberdade, ela passou um pouco do ponto, né? Porque, e daí o que acontece? Tanto o homem como a mulher agora vão voltar no reajustamento, né? Tomara. Então, isso que aconteceu. Passou, né? Tudo bem, conseguiu, né, essa liberação, só que essa liberação foi demais, né? Então, agora tende a haver um certo reajustamento dos dois, né? E equiparado, né? Eu acho que passou, né? Agora vai ajustar, né? Mas realmente passaram do ponto, né? É normal, isso daí é normal e tem bastante no livro de Joana. Joana fala muito sobre essa questão, né? Da liberação feminina e do reajustamento dos valores, etc. Tá? É porque assim foram muito reprimidas, né? O homem podia tudo, mulher. Agora teve a liberação, só que liberou geral. Então agora a tendência é voltar, tanto um quanto o outro, e ficarem equiparados. Ok? Parece que a Rosana quer falar alguma coisa? Não? Não? Mais alguma coisa? Li, Débora? Não. Então, o meio termo nunca é demais. É o correto. O meio termo, na maioria das coisas, é o certo, né? Sempre a gente nunca, os extremismos nunca são bons, nunca. Não. Só que é difícil a gente conseguir, né, viver no meio, né, no equilíbrio. A gente tem sempre que buscar o equilíbrio em tudo, na maioria das coisas, né? A gente não deve ser muito alegre, mas também não deve ser muito triste, né? E aí por aí vai, né? A gente não deve ser muito bonzinho, mas também não deve ser muito ruim, né? Ruim. Então é complicado, né? A gente tem que ser bom, não bonzinho, né? Lembra que o Costa fala isso, Débora? Então, assim, Tem tem todas essas questões do equilíbrio, tudo sempre em isso, é tudo, isso mesmo. né? E é isso. Tem que usar o bom senso, né? O bom senso, exatamente. O equilíbrio é a chave, né? Você vê que esses espíritos mais evoluídos aí são extremamente equilibrados, né? Em tudo. Sim. E aí, Mas vamos lá. tudo Capítulo bem? 46. Sacrifício de mulher. Não, é esse não, tá certo. Questão 3. Se era possível que Laerte fosse encaminhado à reencarnação compulsória para o remédio amargo, porém santo, por que isso não foi feito antes? Por que foi necessária a proteção divina para que a reencarnação se processasse? Bom, eu entendi assim. O Laerte não pôde reencarnar antes da decisão, né? Tomada pela mãe dele, devido a ainda estar envenenado e preso às almas das irmãs que o perseguiam, devido aos atos por eles cometidos. Mãe de André já trabalhava há muito tempo a favor de melhoras a seu espírito, mas ele não aceitava e não enxergava as bênçãos por ela enviadas através de energias de luz e de amor. Ele acabou não sendo tragado pelas irmãs obsessoras devido ao contínuo e longo trabalho de proteção divina, que mantinha guardiões de luz o protegendo. Mas mesmo assim foi necessária a decisão de um novo reencarne por parte da mãe de André, para com seu amor verdadeiro o libertasse. Laerte, devido ao seu livre-arbítrio, não conseguiu sair das trevas, modificar seus pensamentos e se livrar das suas próprias perseguições. A providência divina, em reunião, passou para todos que não se consegue trazer os inferiores até os superiores, mas ao contrário, sim, com verdadeiro amor, boa vontade, a mãe de André, ao reencarnar como sua esposa e acolher como mãe as mulheres perseguidoras, iria sim salvá-lo, mesmo que essa reencarnação tenha sido de forma compulsória. Passou para nós como a força do amor verdadeiro transforma e nos faz melhor. Então, eu entendi que ele era um espírito, que ele ficou preso nas trevas, né? Devido à sua forma de pensar. E aquelas irmãs que ele prejudicou enquanto encarnado, aproveitando toda essa fragilidade dele, tentava cada vez mais puxá-lo para as trevas, para um lugar pior, né? E ele só não conseguiu devido à decisão, né, da mãe do André querer reencarnar para ajudá-lo. E tinha que ser dessa forma mesmo. Quando ela percebeu que ela sempre estava observando ela, como também os protetores, né, os anjos guardiões, perceberam que ele deu uma deixa
que ele estava querendo se livrar, daí foi a hora que eles reencarnaram ele compulsoriamente, né? Assim, de uma forma mais brusca, mas é o que depois como se diz aqui, a providência divina se reuniu e explicou o porquê de tudo isso, que ela só ia conseguir salvá-lo se ela fizesse o sacrifício, né, de reencarnar novamente, de sair da onde ela estava, porque ele não poderia encontrar com ela onde ela estava, mas ela poderia, com todo o amor dela, conseguir tentar, né, salvá-lo. Eu entendi dessa forma. Não sei se está certo. Na verdade, é assim, né? Ele precisava passar um momento nesse local, né? Para que eles meio que percebesse, atinasse para as coisas, né? Para depois ser encarnado, né? Não adianta você já encarnar logo de cara, né? Ele estava recebendo auxílio, ele precisou passar por aquilo ali que ele passou ali com elas nas trevas, né? Para poder encarnar de uma forma melhor ainda, vamos dizer assim, do que antes, né? Eu tenho essa impressão, não sei o que a Débora... Não, isso mesmo. Ele fez mal para essas duas mulheres, né? E aí elas também não conseguiam se soltar, se libertar, né? Elas eram apegadas à matéria, elas eram materialistas, então elas achavam que se ele fez o mal, ele teria que estar pagando. Só que não tinha como, teria que ter um tempo certo até a espiritualidade conseguir trabalhar, né, e fazer com que ele que nem a Wanda falou, que nem ele desse uma brecha, né, para poder reencarnar e eles trabalharem com ele e reencarnar ele, porque aí é uma forma dele não se comprometer tanto, né? Ele não viria, ele estaria ajudando a essas outras dois espíritos aí que estavam necessitados, né? Porque eram espíritos assim, irmãozinhos bem ignorantes, né? Vamos falar, né? Dessa forma, que elas não tinham a compreensão. É isso. Tudo bem? E a proteção para a reencarnação é justamente por causa desse assédio, né, das moças, das moças. Então, essa proteção é para que elas não prejudicassem a reencarnação dele. Isso. Por quê? Porque jogando energias e puxando, talvez, energias, vampirizando, poderia prejudicar o espírito nesse momento reencarnatório, tá? Então, teve a proteção para que ele conseguisse encarnar de uma maneira não tranquila, mas sem tanta influência negativa delas, ok? Nesse momento. Tá bom? Ok? E aí, quem vai fazer o grupo F? Vai ser as mesmas as que fizeram o grupo E. A 48 sou eu que vou responder. Daí a Bia ia responder do capítulo 50, 2 e 3, mas daí eu imprimia o que ela passou. Né? Como ela não está, eu não sei se a Eliane tem também. Vamos lá. Quem tiver, fala. Vamos fazendo, tá bom. Então, tá bom. Vamos lá. Capítulo 48, culto familiar. Questão 1. Para receber a comunicação de Ricardo, por que foi necessária a utilização de um globo cristalino? Então, o que era o globo cristalino? Era um aparelho com altura mais ou menos de 2 metros, envolvido por fios que ligam objetos iguais aos nossos alto-falantes, né? E foi necessário porque ele ainda estava numa fase de infância e houve todo um preparo, né? Que é em relação ao recebimento desse culto familiar, eles já fizeram o preparo tanto no lar dele, onde ele estava reencarnado, e esse globo cristalino ele foi usado para filtrar as emoções, porque ali ele ia chegando, ele ia ter ia ter um encontro com a família, com os amigos, e pelo que eu entendi, deixa eu ver, a câmara do globo cristalino tem a função de apresentar Ricardo para eles, em envoltório de cristal.
devido nossa emotividade, emite forças suscetíveis de perturbar. Então, para não perturbá-lo, porque ele ainda estava numa... Era um espírito ainda que encarnado na infância, como se fosse na infância, né? E eu acho que ia acabar perturbando se ele não estivesse envolto aquela câmara, né? E a câmara é feita de material isolante e as energias não o envolveriam. As energias mentais não poderão ultrapassá-las. Tudo foi preparado com muito cuidado desde o lar terrestre, com muita paz e alegria, através de culto e família, onde é utilizado música, orações, e não mostrou muito a importância do evangelho no lar para manter o ambiente equilibrado e feliz. Eu entendi mais ou menos isso. É isso mesmo, a proteção, né, Débora? Proteção para o espírito encarnado, para que ele não levasse as energias daquele local lá, né? A gente não pode esquecer que estava no umbral ali, né? Exatamente. Exato. E daí, né, provavelmente tem as energias dos outros, tudo. Então, é uma maneira de proteger o espírito encarnado ainda como criança, né? Então, proteger a criança dessas energias aí, né? Certo, Débora? É isso mesmo. Ele já era um espírito velho, mas estava numa reencarnação mais atual e ele veio como uma criança, né? Então, para ele não pegar toda a emoção da família, né? Porque eles sabiam como é que ele viria e aquele espírito, ele ainda está se preparando, né? Ele estava se preparando, ele era pequeno, era uma reencarnação mais recente dele. Então, fica difícil para os familiares que estavam vendo ele, né? E eles mandam, o que acontece? Eles tinham saudades, eles queriam ouvir ele, então era melhor com que ele fosse isolado dessa maneira, né? Aí vamos lá. Capítulo 50. Cidadãos de nosso lar. Questão 2. Quem eram os servidores comuns do reino vegetal que atenderam a Narcisa? O que eles trouxeram a ela? Os principais servidores eram os servidores comuns do reino vegetal. No caso, foram 8 entidades espirituais. Eles trouxeram partes de árvores, que eram eucaliptos e mangueiras, né? Então, eu acho que é os espíritos da natureza, os gnomos, né? Vamos assim falar, né? Que a gente fala dos gnomos, né? Que existe mesmo, né? Eles ficam ali preparados para ajudar, né? Na parte espiritual mesmo. Os elementais, né? A doutrina espírita chama de elementais, né, Débora? Isso. Exatamente. Então, aquele negócio da gente abraçar as árvores, né? Ir para a natureza quando não está bem, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Com isso aí, né? Nós vamos estudar isso daí lá para frente, vocês vão estudar bastante, que vocês estão no básico 1 ainda. Mas, basicamente, são os seres, são os princípios inteligentes recém-chegados no reino nominal. Então, já são espíritos, só que eles são elementais, né? As primeiras fases aí do espírito, do princípio espiritual como espírito. Então, ele vira um elemental e eles vão cuidar da natureza, né? Eles vão atender aí, vão estar guardados por outros seres, né? Os que não são rebeldes, né? E que ficam ali junto, vão estar com os seres que vão cuidar deles, né? Esses espíritos, e eles vão aprender dentro do reino da natureza, e eles vão trabalhar, já vão trabalhar, porque tudo trabalha, né? E como que eles trabalham? Provavelmente extraindo energias vitais aí da natureza, né? E levando para justamente fazer remédio, essas coisas aí que a espiritualidade maior usa. Ok? Sim. Ok. Tudo Eles bem, Débora? trabalham tanto, eles podem ir tanto pelo lado do bem, eles são guiados, eles são orientados pelos espíritos superiores, né? Que isso vocês também vão aprender. E eles podem ir tanto para o lado do bem, como também para o lado do mal, né? Porque eles são simples, né? E eles não têm um discernimento ainda do que é o bem.
Mas quem cuida dos elementais são os espíritos superiores, que foi a história que eu contei já para vocês em aulas passadas a respeito do gatinho da esposa do nosso diretor de ensino, do Costa. Né? É uma fase em que o animal está passando para o hominal, né, Elcio? Mas Sim, essa exatamente. transição é somente entre Deus, é somente Deus que sabe o que acontece. A gente vai estudar lá para frente melhor, mas o que se sabe é que esses espíritos aí, esses princípios inteligentes, são levados, quando eles já estão aptos para ingressar no reino hominal, eles são levados para o mundo ad hoc, que é o termo que tem lá no livro. O que é ad hoc? Para esse fim. Então, são planetas onde tem espíritos evoluídos, onde esse espírito leva uma carga, esse princípio espiritual, uma carga energética, que produz uma transformação nele. Que transformação? Ele passa a ter o raciocínio contínuo, responsabilidade pelos seus atos, e aí ele vira espírito, mas ele vai virar o quê? Teoricamente, é um espírito no começo da sua trajetória como espírito, então ele vai ser um elemental, tá? E aí é como a Débora falou, alguns caem, já logo de cara, já caem já. E outros não, outros continuam, né, seguindo ali o que é orientado pelos espíritos que cuidam deles. Ok? Mas vocês vão estudar isso com muito mais detalhe no básico 3. Basicamente é isso. A gente não dá para contar tudo, porque tem muito mais detalhes disso aí. Tá bom? Ok? Aí, vamos lá. Questão 3. O que proporcionou a André Luiz a capacidade de volitação e de ser considerado cidadão de nosso lar? Podemos concluir que na erraticidade também existem provas? Então, ele conquistou essa habilidade através de nova compreensão sobre a vida, relacionamentos, fraternidade e novas alegrias por ter conseguido enfrentar seus ciúmes. Seu sentimento de posse, por ter conseguido ajudar Zélia e Ernesto, né? Mas para ele passar tudo isso, ele teve que... O que pode ser que existem as provas da erraticidade? Eu acredito que sim, ela não respondeu aqui, mas pelo que nós lemos lá e pelo que nós estudamos, sim, né? Para ele conseguir voltar para o lar, rever a família, ele teve que se modificar, ele teve que perceber tudo aquilo que tinha, modificar ele mesmo espiritualmente, né? Conhecer ele mesmo, e mudou muito os pensamentos em relação ao trabalho, né? Que ele tinha o apego material, por ele ser médico, ele se transformou, e voltando para o lar, ele ainda teve uma recaída, né? Pelos ciúmes, mas depois ele passou, ele foi lá, se energizou, foi lembrando de tudo que ele teve de lições e retornou, né? Daí ele não se perdeu. Então, eu acho que existe sim as provas. Existe. Você lembra da nossa harmonização de hoje? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho Sim, que desapegar, né? exatamente. E ele desapegou. Ele Isso. conseguiu entender, né, que aquele marido novo dele lá, né, dela, que ela precisava de um marido, que ela estava numa outra vida, ela Sim, se espiritualizou. Isso faz diferença? Faz toda a diferença. sim, Tem um porque foi uma personagem, prova para ele, né? Foi um teste, né? Que eles tem um, fizeram, ele sim, pode falar. perfeito. Tem um É. personagem no livro do Básico 2 chamado Obreiros da Vida Eterna, que vocês vão ler, é o terceiro livro do ano que vem, finalzinho do ano que vem. Tem um personagem lá chamado Gotuso. Hum. O Gotuso, ele era extremamente apegado, ele era cristalizado nessa questão. Ele não conseguia mudar. O André Luiz conversou com ele, olha, eu passei por isso, te recomendo que você... Mas não mudava. Mesmo o André Luiz interferindo, tentando ajudar pela experiência que ele teve, o Gotuso não mudou, né? Então, ele era cristalizado nessa questão, ele não perdoava a mulher que tinha arranjado, estava com outro marido na matéria, e ele tinha raiva, e isso daí segurou ele de uma tal forma que ele não conseguia progredir, ele não conseguia. Ele teve que reencarnar sem chegar a níveis maiores, por causa da cristalização que ele tinha de coisas que ele não abandonava. Ele conseguia falar com Deus? Talvez não, né? Porque estava ainda apegado, cristalizado nas coisas materiais, impedia que ele
voos mais elevados, que ele atingisse espiritualidade maior. Entendem? Então, realmente, né, essas questões são complicadas, né, Débora? Sim, sim. É o que o próprio André disse. E se fosse o contrário? Uhum. E se fosse eu que tivesse ficado viúvo? Né? Eu ficaria sozinho? Porque eu devo exigir que ela tivesse ficado sozinha. Exatamente, né? A gente é sempre assim, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? É fácil, né? Agora, o ser humano tem dificuldade da empatia, né? De se colocar no lugar, né? E se fosse eu naquele lugar? Isso é uma boa questão para a gente usar sempre no dia a dia, né, Débora? E se Sim. fosse eu, como que eu reagiria? Em todas as nossas situações, né? Seria bom se a gente pudesse se colocar. Como seria eu se estivesse nessa situação? O que eu faria nessa situação? Né? E, Exatamente. assim, é uma forma da gente começar a se modificar, né? A pensar no dia a dia. Para quando a gente chegar lá, a gente não sofrer tanto. Né? Sim. É aquilo que a música, que nem falou o Elcio, fala para nós, né? De se desapegar, né? A gente vai continuar amando? Vai, mas não ficar tão apegado, tão agarrado às coisas materiais. Nada é nosso, né? Tudo Exato. foi emprestado. E é o que aconteceu com ele. Ele veio depois, ele percebe que nem ela e os filhos eram dele. Depois de muito ensinamento, né? Aqui, né? A gente vai passar, vamos passar nas imagens aqui. Uhum. Aqui a gente mostrou, né, que era o caso Tobias, né? Ele com as mulheres. Aqui era ele com aquela moça, a gente esqueceu de mostrar na aula passada, que ele devia, lembra que ele começou a cuidar dela, né? E ela estava numa situação complicada. E ele não falou que ele era ele, para não complicar ainda mais, mas já A começou a cuidar Elisa, dela. né? Exatamente. E, e, e assim, né? Ele pisou na bola, né? Aquela imprevidência que a gente acabou de falar, o homem pode tudo, né? Ela trabalhava na casa, né? E ele abusou, né, da autoridade de dono ali, do filho do dono da casa, né? E proporcionou isso aqui, né? Estava ali, de certa forma, já tentando começar o seu resgate, ele ajudar, né? Aqui a parte que eles foram assistir o concerto, né? Lembram disso? Né? Teve essa parte aqui. Aqui a proteção aqui, né? O globo, né? Ricardo, né? Isso, a proteção que ele apareceu, né? Protegido, porque ele estava encarnado, né? Ok? Aqui André Luiz chegando na casa dele. Lembra da princesa? Quando ele chegou, ele viu, né? Ele fez uma cara ruim aqui, ele não aceitou logo de pronto, né? Mas tinham algumas entidades ali junto, né? Isso. Então, ele sentiu, né, aquela coisa, ele quase voltou lá para baixo de novo, lembram disso? Olha só como pensamento é tudo lá. Só o fato de ele ver, se sentir mal de ver esse homem na casa da esposa, ele já quase voltou lá pro umbral. Lembram que ele fala isso? Né? Então, tudo é pensamento. Aí aqui ele entendendo, né? Quando ele entendeu, e ele começou depois a ajudar, né? Ele mudou a forma de pensar, né? Aí aqui os passes sendo aplicados, que são justamente o que é trazido ali para ela pelos elementais, né? Para cuidar, e ele também começou a cuidar dele, né? Do marido que estava bem adoentado, e isso mudou tudo, né? E ele foi eleito aqui o cidadão de nosso lar, né? Justamente porque ele superou aquilo ali, né? E ele se espiritualizou, vamos dizer assim, né? O espírito dá um salto quando ele quebra essas coisas, né? Quando ele vê diferente, quando ele muda o foco, o modo de ver as coisas e vê com o coração, menos com a razão, né? E é isso, ok? Então encerramos aí, enfim, né, o estudo do livro Nosso Lar, certo? Uhum. Parabéns aí a todos vocês, né?
É isso mesmo. Parabéns, aí Parabéns foi a todos os incrível. grupos, todo mundo foi muito bem. Gostaram do livro? Espero que sim, né? Isso, um livrão, né? Muitos ensinamentos nesse livro. Legal. Bom, e Andréia, você quer falar? Quero. Eu tenho uma pergunta. Bom, A mãe do Lísias, ela reencarnou, certo? Teve um capítulo, né, que ela até foi quando o André Luiz estava voltando para ir para ver a casa dele. Aí ela veio junto na comitiva, né? Aí eu queria saber como é que é feita essa reencarnação, porque a gente, para ir para o outro lado, a gente passa pela morte, né? A gente não sabe quando que vai acontecer, tem gente que é com sofrimento, tem gente que não. E de lá para cá, como que isso é feito? Olha, você quer explicar ou posso explicar, Débora? não pode explicar. Tá. É um pouco traumático para o espírito, porque a gente pensa que a morte é ruim quando a gente está aqui, a gente tem medo da morte, né? Mas apesar que nós já morremos muitas vezes. A gente não lembra, a gente já morreu muitas vezes. Mas a gente tem medo de morrer. Mas, por incrível que pareça, quando a gente desencarna, é muito menos traumático para nós. Claro, se a gente desencarnar de uma maneira bem, né, com aqueles desapegos e tudo que a gente estudou aí, né? Então é muito menos traumático, porque é uma libertação para o espírito. Já a encarnação, não. A encarnação é muito traumático. Por quê? Porque o espírito ele tem uma liberdade, ele consegue andar, alguns até já conseguem volitar, e vão ser presos dentro de um corpo pesado, que vai ficar ali dentro, né? Então, é um pouco traumático para o espírito. Como que é, né? Basicamente, tá? Tem livros que explicam isso detalhadamente. Tem a Encarnação de Segismundo, né, Débora? Que Sim, é o livro verdade. Eles vão ler, acho que o ano que vem. Não, o não ano é. que vem. O ano que vem? Eu acho que é o ano que vem. Missionários Ah, da Luz. tem razão, é no básico 3. É no Missionários básico da 3. Luz, É. básico 3. Explica com detalhes, né, essa encarnação de Segismundo. Detalhes, detalhes. O que eu vou falar aqui é no básico, tá? No geral, porque não dá para a gente explicar no detalhe, mas o básico 3 explica no detalhes a encarnação de Segismundo. O que a gente pode adiantar é que ele né, que o espírito é reduzido, vamos dizer assim, né? Ele é reduzido, e cada molécula do perispírito é ligada à molécula do corpo físico, de uma maneira bem forte mesmo, que fica preso até o desencarne. E esses laços vão se atando conforme o espírito vai vivendo. Então, veja bem, a encarnação começa um pouco antes da fecundação do óvulo. Por quê? Porque já é preparado a mãe, é preparado o pai, né? É preparado o espírito lá na espiritualidade. Depois ocorre a fecundação. Na fecundação é ligado as primeiras moléculas lá do perispírito ao corpo físico, e esse nó vai se atando, só que não nesse momento, é gradual. Então, isso vai acontecendo, isso vai se prendendo cada vez mais, tá? Até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Aí está completa a reencarnação. Mas é um processo lento, tá? Por isso que às vezes as crianças veem um amiguinho imaginário, porque ainda não está completa essa ligação na matéria. Então ele está meio no mundo espiritual e meio no mundo material. E aí o que acontece depois dos 8 anos, a criança não vê mais o amiguinho, não vê mais nada. Por quê? Porque foi completa, se uniu, e aí todos aí o espírito só vai lá na espiritualidade em desdobramento. Ele não vai ficar em vigília, meio que nos dois mundos, entenderam? Ele ficou mais material mesmo, porque se terminou a encarnação. Então, assim, é um processo, né, gradual, né, que começa antes e que termina mais ou menos pelos 7 anos, quando todos os laços se prendem realmente. Aí daí para soltar? Daí para soltar, o ano que vem a gente vai ser visto a desencarnação de Dimas. Aí é o ano que vem, né, Débora? A desencarnação de Dimas. Aí explica em detalhes também como é que é essa desencarnação. Como eles soltam esses laços, tudo, tá bom? É explicado, né? Como que o espírito sai, reconstrói o perispírito lá de fora. É uma coisa muito legal.
Vocês vão ver isso num livro do ano que vem também. Então, ano que vem, vocês vão ver o desencarne de Dimas, que é o desencarne no detalhe, e no básico 3, encarnação de Segismundo, que é o detalhe da encarnação. Tá bom? Mas, em linhas gerais, é isso, tá bom, André? É reduzido, o espírito é... O Costa Brinca fala que é bebetizado, né? Bebetizado. É reduzido, né? E é ligado aí às moléculas, né? Então, é um pouco traumático para o espírito, tá? Porque ele fica num momento meio perturbado, ele desacorda, tá? Nesse momento da encarnação, como o cérebro tá limpo, né? Ele também ocorre o esquecimento, o próprio cérebro ali vazio promove esse esquecimento, tá? Porque ele vai se apegando ali a um cérebro sem memória, por exemplo, né? Então ocorre esse esquecimento físico na encarnação, ele esquece, mas depois ele retoma no desencarne, o que lhe é permitido. Tá bom? Tudo bem? Alguém está falando alguma coisa aqui, né? A Rosana estava aqui falando, peraí, deixa eu só achar o chat aqui. Meu irmão tinha um amiguinho espiritual. De vez em quando, ele começava a chorar, dizendo que o amiguinho brigou com ele. Isso é muito normal. Porque a encarnação ainda não está totalmente feita. Então, ele está ainda meio... O espírito está ainda meio vendo as coisas mais do mundo espiritual e vê com facilidade esses irmãozinhos, tá? Depois, quando esses laços vão ficando mais forte, ele vai ficando praticamente mais no mundo material mesmo, quando essa encarnação se termina mesmo. Ok? Tá bom? Isso aí também, Andréia, ela é planejada, né? É que nem o André Luiz fala, existe o planejamento, que a gente já explicou para vocês, né? E é dentro de um local, é no ministério que tem, dependendo da colônia onde você vai, né? Então, sempre tem os espíritos superiores que vão estar ajudando a fazer todo esse processo, né, Elcio? Exatamente. Tem O seu todo esse mentor processo. vai estar do lado, todos os seus amigos, aqueles que conviveram. Então, é por isso que o Elcio falou, né? Nesse livro que vocês vão ler, do Sigismundo, vai ser muito gostoso, porque vocês vão pegar do comecinho, desde o comecinho, aí vão... Eu li um romance, eu não lembro mais o nome dele. Se eu achar ele, eu passo para vocês lerem ele nas férias também. Conta também uma parte de como essa pessoa reencarnou, né? E a proteção que ela teve, o amparo que ela teve durante toda a vida dela, para ela não falhar, para ela não cair, né, dos amigos espirituais. É muito bonito. Se eu achar o romance, eu passo para vocês darem uma lida agora nas férias. Tá. Antes do Daniel e a Camila falar, só complementar uma coisa. Dizem que o espírito, quando está reconstruindo, se ligando ao seu corpo, porque é o próprio espírito que constrói o seu corpo físico, utilizando como molde o seu perispírito. Tá? E aí dizem que tem um livro que fala que quando ele está construindo o seu corpo, ele lembra tudo que ele aprendeu, desde a época que ele estava no reino mineral, vegetal, ele vai aplicando todos os conhecimentos que o espírito teve para conseguir construir o seu corpo. Então, ali ele vai utilizar a agregação da matéria que ele aprendeu, a troca gasosa, a absorção de nutrientes, e tudo que ele aprendeu nos reinos vegetal, animal, tudo ele vai utilizar para construir o seu corpo físico. Ele vai relembrar de tudo e vai usar. É muito interessante, é muito linda essa parte, viu, pessoal? Daniel e Camila? Então, a explicação que vocês estão dando é basicamente, tipo, meio que contextualizar com a Valentina aqui, né? Porque, querendo ou não, tem 1 mês e meio de vida, nunca viveu nada, mas a gente olha para ela, parece que ela tá sonhando, dando risada, brincando, fazendo careta. Tem hora que parece que ela se assusta. A hora que a gente tá conversando com ela, assim, do nada ela olha pro lado, assim, tipo, parece que tá observando alguma coisa que não é nada, tipo, né? A gente sabe que é alguma coisa hoje em dia, né? Então, ele tá se fazendo esses laços, porque, tipo, a gente fica pensando, pô, como que ela tem
como que ela sonha se ela não passou por nada? Então significa que ela tá lembrando de alguma coisa que ela passou na outra vida, né? Sim. Ela tá Ou- resmungando que tá falando dela, que ela não tá gostando. Isso. E assim, provavelmente pode ser que ela veja algum irmão espiritual, né? Um amiguinho, alguém que está cuidando dela, né? A casa de vocês tem evangelho, então é protegida, então deve ter aí irmãos espirituais que estão do bem, cuidando dela, né? E é isso, né? Quando ela dorme, ela vai em desdobramento, o espírito desdobra, Dá né? risada, É. porque ela está vendo alguém do lado dela, ela está vendo coisas no plano espiritual. Então tem tudo Exatamente. isso, né? Ela vai para o plano espiritual e ela vê, ela reencontra os amigos. Exatamente. Provavelmente coloca um globo protetor, que nem vocês estudaram, Isso, o e por aí globo. vai, né? E Por isso aí vai até vai. quantos anos, mais ou menos? Então, até uns 7 anos, mais ou menos, ela vai nesse processo aí dos Verdade, laços. teve uma aula que a gente falou isso, né? Tá. E ela está mais propensa, o espírito está mais propenso a receber muitos valores morais nessa época, nesse período, tá? Então aproveitem e invistam na educação nesse momento. Que vai ser mais fácil vocês moldarem a personalidade dela de uma maneira mais legal. Então, jogue uma carga moral boa nela aí, que ela vai virar É isso mesmo. uma grande mulher. Tá bom? A minha filha, ela fala várias coisas assim que a gente tem certeza que ela tá vendo. Por exemplo, na semana passada, um tio meu, né, ele fez a passagem. E a minha prima, ela mandou mensagem pra gente avisando, né, que o médico tinha falado que daquela noite ele não passava, né? Então quem quisesse vê-lo tinha que ser ali naquela hora. Então saiu todo mundo correndo pro hospital, né? E aí eu peguei ela e falei assim para ela, olha, o tio, ele tá doente e a mamãe vai lá ver ele, né? Você vem comigo, só que lá no hospital você não pode subir, porque a criança não sobe. Então você vai ficar com o seu padrinho enquanto a mamãe vê ele. Depois a mamãe desce e o padrinho sobe, tá bom? Aí ela, tá bom. Aí chegou lá, a minha irmã mandou mensagem, minha irmã já estava no quarto, ela mandou mensagem que ele já tinha partido, que ele tinha acabado de partir, né? E aí o meu irmão chegou, aí eu falei para ele, já sabe? Ele falou, já sei. Aí eu falei para ele, então eu vou lá, daqui a pouco eu desço, você sobe, tá? Aí ele, tá bom. Assim que eu subi, ela virou pro meu irmão e falou assim, o padrinho, o tio, ele morreu. Eu vi ele indo embora com o Papai do Céu. Aí o meu irmão pegou, quando eu desci, o meu irmão perguntou se eu tinha falado para ele, né? Eu falei, não, eu só falei que ele estava doente, não falei nada disso, imagina. Né? Eu falei, o que a gente conversou aqui foi, você sabe? Então, ela não sabe o que a gente estava falando. Então, Né? E aí ela, provavelmente é algum irmão espiritual que levou ele. Se ele estava totalmente Ela viu. desencarnado, não sabemos. Podia ser que ainda estava o cordão, porque só ocorre a desencarnação quando corta efetivamente o cordão, tá? Vocês vão aprender isso também no ano que vem. Isso. Exatamente. Pode ser que estava ligado, mas provavelmente já foi levado. Pode ser que foi levado por algum irmão espiritual e foi isso que ela viu. Para onde ele foi levado? Não sei. Para uma praia? Lembra que a gente estudou? Não lembro. voltei? Que ele leva uma praia? Pode ser que ele foi para uma praia para recuperar energia, mas provavelmente foi ali levado por algum irmão espiritual superior. Ok? E ela viu isso, né? E E a ela gente viu de uma ficou forma. passado, né? A gente fica, né? Mas ela viu E com uma certeza que para ela não ficou muito não, claro o que tinha acontecido, né? normal. E assim, ela, antes da gente sair de casa, eu estava aqui arrumando as coisinhas dela bem rápido, né? Ela me pediu um papel. Aí eu dei um papel para ela, eu falei, o que você quer com o papel? Ah, eu vou escrever uma cartinha pro tio. Aí eu ainda pensei, que tio que ela vai escrever carta? Meu Deus, ela não sabe escrever, né? Ela tem 4 anos. Aí ela fez assim um monte de coisa, aí me deu e falou assim, mamãe, entrega pro tio. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu pus na bolsa, né? Quando eu desci do quarto, que aí o meu irmão falou isso, eu falei, putz, aí ela olhou para mim e falou, você entregou a minha carta? Aí eu falei, Olha, ela estava Olá. consentida. aí eu falei, entreguei. Essas coisas são assim, né? Mas você vê, Nossa. isso aí é que prova pra gente que existe o mundo espiritual. Sim. Pessoal,
A gente tinha pensado de vocês falarem rapidinho aí o que acharam do curso, mas olha, a gente tem muito pouco tempo, tem que ser muito rápido mesmo. Tentem ser rapidinho, falar o que acharam, se mudou alguma coisa na vida de vocês. Tentem falar isso no máximo em 2 minutos cada um, aí vai ser difícil, mas vamos lá, vocês conseguem? Talvez fazer algum comentário Então, sobre o curso, alguma coisa que queriam falar, se mudou, o que vocês acharam, isso aí. Vamos lá? vamos começar pela Wanda, então? Vamos lá, Wanda. Está no mudo. Pronto. Não, para mim o curso foi muito importante, né? Porque eu já havia começado há uns tempos atrás, né? Que também já fez a diferença, mas não pude continuar. Esse ano, graças a Deus, consegui, né? Fiz uma parte numa data, depois fui transferida para vocês. E tudo isso modifica, sim, porque a gente começa a prestar mais atenção nos nossos atos, né? Começa a prestar mais atenção ao que está ao nosso redor, né? E para mim tudo isso fez uma grande diferença, tanto no meu lar, no meu trabalho. Então, foi muito positivo. Adorei. E vou continuar, se Deus quiser. Que bom, isso Legal, que bom. Tá bom? Legal, Wanda. Foi um prazer ter você como aluna. Obrigada. Vamos lá. Eli, 2 vezes, né, Wanda? Pela segunda vez. Vamos lá, Eli. Mudou tudo na minha vida. Tudo, assim, valores. Eu já tinha, assim, uma série de valores, mas, assim, eu acho que hoje eu dou risada das coisas que eu valorizava há um tempo atrás, assim, mudou tudo na minha vida, tudo. E, assim, eu estou passando um momento delicado, né, na minha vida. E se não fosse esse curso, eu tinha despirocado, entendeu? Então, realmente, assim, fez uma mudança completa, entendeu? Então, de ver de outra forma, de desapegar de um monte de coisa, de valorizar outras coisas pra caramba, e força para continuar o caminho, entendeu? Assim, mas com serenidade. Lógico que existe a tristeza, existe um monte de coisa que acontece na vida da gente, eu acho que faz parte ficar triste, né? Acho que você pode parar e ter aquele momento, mas continuar em frente, né? Então, isso que foi o que aconteceu na minha vida, mudou tudo. Obrigada. Imagina, é só o básico 1. Tem muita coisa para aprender ainda, hein? E você tem coisa que você vai ficar de queixo caído. Tá bom? Que vocês vão aprender. Qualquer dúvida, precisando de ajuda, você sabe que as portas da casa estão abertas. De algum tratamento que você precise, tá? Passar pelo DEPOI, porque isso aí também ajuda você. Tá? Então, vai estar te dando força e sustentação para passar por essa fase. Tá? Obrigada. Imagina, Eli. Legal, fiquei ficando feliz por você. Elaine? Eu gostei inicialmente de vocês dois, parabéns pela generosidade dos dois, porque realmente, sem ganhar nada, toda noite aí, passando conhecimento, vocês estão de parabéns como pessoas. Eu gostei nós ganhamos muito, viu? Só te interrompendo. Nós ganhamos muito. De ver vocês felizes falando isso já é um pagamento que você não tem noção. Mas continua, desculpa. Outra coisa, eu gostei das dificuldades, né? Que a gente é obrigada a ler os livros. Eu sei que todo mundo tem livros em casa, eu tenho uma estante cheia e eles estão ali parados há décadas. Então, agora eu sou obrigada a ler e entender, né? Porque senão eu estou fora do curso. E o que eu gostei também foi que não tem dogmas, né? Que vocês falam de elementais, de extraterrestres. Quer dizer, o kardecismo está se abrindo, né? Não está aquela coisa engessada. Então, é só conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Sim. A gente vai aprender sobre dogmas lá para frente no curso, daqui uns 9 anos, no curso de filosofia, você vai estudar bastante sobre essa questão dos dogmas. O Espiritismo tem dogmas, sim, só que são dogmas de razão, são diferentes dos dogmas fideístas. E aí é uma coisa mais complicada, mas você vai entender que tem, tá bom? Mas são dogmas de razão, que podem ser pensados e questionados, entendeu? Que não são impostos, tá bom? Mas legal.
o Costa, ele fala que se não colocar prova, o aluno não lê. Não lê. É. Então, é assim, por isso que a gente tem essas provas, tem isso, por quê? É uma forma de fazer o aluno se esforçar um pouco mais. Tá Sim, bom? isso eu adorei, uma das coisas que eu mais gostei, a obrigação de me fazer ir atrás, porque senão eu não iria, ficaria só escutando. Cansa um pouco, mas dessa forma nos obriga a aprender, né? A gente Não, aprende mesmo. é eficiente. Legal. Que bom. Andréia, você quer falar alguma coisa? Eu gostei muito, era o que eu estava buscando, e faz tempo que eu estou buscando. Então, eu me senti muito feliz, né, de ter encontrado um caminho. Hoje, em novembro, eu sou muito melhor do que eu era em janeiro. E graças a esses conhecimentos todos, né, e eu não vejo a hora de começar de novo para aprender mais coisas. Ah, que bom. E Legal. uma coisa assim que eu acho muito legal é que muita coisa está baseada também na ciência, né? Que nem uma palestra que eu assisti lá, né, da Miriam sobre a água. Nossa, eu achei fantástica. E olha que eu não conseguia assim, prestar muita atenção, porque a minha filha queria doce, queria não sei o quê, né? Então, assim, teve uns pedacinhos assim que eu perdi, mas depois eu vi gravado. Mas eu falei, gente, eu fiquei assim, passada, né? Falei, nossa, eu tô amando isso, amando muito mesmo. Tá? Gratidão por toda essa dedicação, por passar o conhecimento. Legal, legal. A gente aprende, né, que tem essas três vertentes, né? A filosofia, a ciência e a parte moral, né? Legal, legal. Vamos em frente. Diógenes? O que eu vou ter que dizer? Aqui no Sul eu já estudei várias vezes, sabe? Comecei, parei, comecei, parei. Só que quando eu comecei no ano passado, minha esposa começou a fazer o curso e eu escutava meio por tabela, né? Então eu decidi, não, no ano que vem eu vou fazer. E comecei a fazer o curso. É tanto conhecimento que tem aqui que tu não consegue mensurar, entendeu? Que amplia teu campo de visão dentro do mundo espiritual que tu não tem noção de tudo que acontece, né? É muita coisa, incrível isso que aconteceu, sabe? Modifica a gente de uma forma moral e de uma forma física mesmo também, porque tu começa a ver o teu irmão, começa a ver as outras coisas, começa a ver tudo aquilo que tu passa de outra forma, né? Excepcional. Essa é a palavra que eu tenho para resumir tudo que eu vivi esse ano, sabe? Dentro desse curso. Excepcional. Né? Tenho só a agradecer a vocês, tanto pelo auxílio, né, que vocês nos deram, a Débora também, o Elcio, né? Incomodei o Elcio várias vezes, né? Imagina. Encheu o saco bastante, né? Então, muito obrigado por esse ano. Só que eu tenho para falar com vocês. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. O É isso. Diógenes, a esposa dele é minha aluna do Básico 2. São incríveis os dois, né? São incríveis, tem uma família linda aí, tá com os filhos criados, e vocês são uma família maravilhosa. Parabéns. A gente E tenta, né? dois alunos. Hã? A gente tenta sim. Mas vocês Aí conseguem, porque são dedicados, sempre aí tirando notas altas, fazendo os questionários, presença nas aulas. Vocês são incríveis, vocês dois. Parabéns, viu, pelas pessoas que vocês são, pelo aluno, por tudo, pais, por tudo que vocês são aí, tá bom? Uma admiração muito Obrigado. grande por você e pela sua esposa, tá bom? Nós aqui, com certeza, Vocês, e nós também temos uma atenção com vocês muito grande também. Obrigado. e não pense que você incomodou. Não, tá? Você não incomodou, não. A gente está aqui para poder ajudar e orientar vocês. Né? Espero que o que eu possa, o que você precisou, eu possa ter suprido, né? Mas é um prazer a gente poder ajudar vocês. Tá? Mostra isso, mostra para nós, para mim, para o Elcio, o interesse. Interesse. Né? O interesse de vocês. Tá? Rosana. Eu só tenho a agradecer
né? A dedicação de vocês, a seriedade com que vocês trabalham, né? E o conhecimento traz sempre uma mudança para a gente, uma mudança de visão, não é? E uma responsabilidade, porque nós não vamos poder dizer, eu não sabia. Sabia sim, você estava na aula no dia tal, a Débora falou sobre isso, o Elcio falou sobre isso, sabia sim, não fez, por quê? Então, o conhecimento traz para nós essa responsabilidade também. Sim. Mas isso não é ruim, né, Rosana? Porque se a gente for Não, pensar, também não quero ter responsabilidade se a gente não evolui. Então, por não, quê, né? A gente é, não deve ter medo. é necessário. Exatamente, exatamente. Para grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Já dizia Sim. lá o tio, como é que é? Tio Ben lá do Homem-Aranha. Legal, isso aí. Sim. Daniel e Camila, estão por aí? Quem quer falar primeiro? Tô sim, só tava tentando tirar do mudo aqui. Resumindo aqui, a gente gostou muito do curso, a dedicação que vocês têm, o tempo que vocês demandam para fazer, preparar a aula, preparar o curso, prova, trabalho, tirar as dúvidas. Só isso já é uma lição que a gente tem que aprender com vocês, né? E é meio que isso que eu coloquei aqui, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe de nada. E mais a gente está devendo, né? Porque agora a gente já sabe o certo. Se a gente fizer o errado, tá pior ainda, porque a gente já sabe o certo a ser feito, né? Então, agradecer muito a vocês, que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. E é isso, tentar aplicar o que vocês passaram de conhecimento, né? Legal, Daniel. Vocês são um casal incrível também. Vocês são fantásticos. Aí ficamos muito felizes, né? Do nascimento da filhinha de vocês aí. Vem só fortalecer aí a união de vocês e a gente espera aí que vocês sejam cada vez mais felizes aí dentro, né? Do aprendizado que vocês estão tendo. Camila, quer falar? Pode falar? Tá com a bebê? Ela tá com a bebê aqui chacoalhando no colo. Não consegue falar? A gente entende. Ou você consegue? Não, ela foi ali pro quarto agora, que acho que ela vai começar a chorar. Peraí. Não, ela começou a chorar ali no quarto. Ô, papai, você que falou, podia ter pego a bebê, né? Ninar bebê pra Camila Mas falar, sabe né? como é que é? Quando chora, você entrega pra mãe, né? Isso que eu tô vendo. Ó. Eles Você tiram a faz... responsa das costas. Assim é O pai pega fácil, o pai né? pega quando tá limpinha, a fralda é a mãe que troca, Todo mundo. é pra dar mamadeira. Daniel! Ai, Sempre Daniel! Assim é fácil. Pode Não, é aprender, fácil nada, é Daniel. difícil ainda. Pode aprender a trocar a fralda lá, bonitinho, hein? Vamos lá, Só xixi, cocô não. Cocô a mãe troca. Se vai trocar cocô, ele vomita em cima, não dá não. Xixi dá, né? Cocô não. Xixi Cocô não, só a xixi mamãe. vai. Já tá combinado com a filha. A filha, quando for número 2, só quando a mamãe estiver em casa. Senão Depois vai a ficar gente não cagada aí. entende. Depois a gente não entende porque que o filho gosta mais da mamãe do que do papai, né? A mamãe aguenta o cheiro do cocô, né? Exato. Papai passa mal e vomita, aí vai dar ruim. Tá Ai, certo. meu Deus do céu! Tá certo. Pior é a mãe que cuida, faz tudo isso, daí chega a filha e gosta mais do papai. Mas Só fica puxando o saco do papai, também tem esse risco, né? Mas foi o que vocês Esse- comentaram aqui na aula, né? A mulher já nasce preparada e pronta para algumas coisas, né? O homem acha que tem essas liberdades, essas coisas, tem que aprender muito mais, né? Então as mulheres já estão muito mais evoluídas do que a gente para isso, né? Então eu tenho que tentar aprender a isso, né? A mãe já nasce com esse dom de suportar esses cheiros, de conseguir trocar algumas coisas, já é natural, né? O homem tem que aprender. Legal, tá bom. Legal, vamos aí seguindo. Vai ajudando ela aí, beleza? Vamos em Pode frente. deixar. Manda um abraço para Camila aí. Fala então que ela não conseguiu falar, mas que ela tá aí no nosso coração, né? E assim como você, Daniel. E foi um prazer aí tê-los como aluno. Nós que agradecemos.
e a honra de ter sido aluno de vocês. Imagina, imagina, que é isso. Nós somos só intermediários, os ensinamentos vêm do mestre, né? E nós somos trabalhadores dele, estamos só passando o que ele nos trouxe aí há 2000 anos atrás, né, mais ou menos, e que a gente, e que às vezes se perdeu, né? As coisas se perderam, a gente está aí lembrando, né? Relembrando para que a gente não esqueça. Acho que é só isso. Certo, Débora? É isso aí, gente. Parabéns a todos. Parabéns a todos, estão todos no básico 2, né? Dois E já foram aproveitem diretos, bastante. passaram diretos, não precisam fazer matrícula, tá? Vocês já foram matriculados diretos para o básico 2, tá? E assim, pessoal, foi um prazer enorme ter vocês durante todo esse ano. Conhecer o Elcio, trabalhar com o Elcio também, tá? Ele foi meu professor, aí a gente conviveu bem pouquinho, né, Elcio? Acho Sim, que um mês e pouquinho, e aí trabalhar com essa pessoa assim, top, né? Que tem imagina. conhecimento, que me ajudou pra caramba, que me ensinou muito, tá? Em muitas coisas que eu não sabia de informática, ele ia lá, ele me ajudava, ele me jogava e fazia, vai lá que você sabe, você vai fazer. Eu ia lá e fazia. Então, eu tenho muito a agradecer ao Edson também, a vocês em especial, tá? A gente sabe que é complicado, né? Vocês entenderem tudo o que vocês entenderam esse ano. Mas a gente espera que eu espero que vocês guardem todo esse conhecimento, né? Para a vida inteirinha de vocês, que vocês passem isso para frente. Vocês agora têm uma gama de conhecimentos, né? Então, antes de mais nada, vocês têm que lembrar que vocês não estão comprometidos, que nem eu já falei, comigo ou com o Elcio, nem com o Grupo Espírita Manuel Bento. Vocês, a partir de hoje, a partir do dia que vocês fizeram a inscrição para fazer o Básico 1, vocês estão comprometidos com Jesus. Então, é a Ele que vocês têm que conversar, né? Mostrar o que vocês entenderam e passar para frente, né? Porque quando Jesus fala muitos os chamados e poucos os escolhidos, vocês foram chamados, porque nós começamos com uma turma de 34 alunos, e hoje nós estamos com o quê? Com 11 alunos, né? Então, vocês foram chamados e vocês foram os escolhidos por Jesus. Então, deem valor a isso, né? Deem valor a tudo isso que vocês aprenderam, tá? E assim, muito, 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 muito mesmo. Gratidão por vocês estarem comigo aí durante todo esse ano, tá bom? Muito obrigada. Eu faço minhas palavras da Débora. Costa, ele sempre fala, vocês eram muito aguardados, né? Lembra quando ele chegou e falou isso? Vocês eram aguardados, e Jesus aguardava mesmo. São aguardados, né? Que às vezes a gente desiste, né? Ainda, não vai ser dessa vez. Mas ele espera mais um pouquinho, e assim vai, né? Ele sempre nos espera. Foi um prazer também trabalhar com você, aprendi muito com você, Débora, sempre. A gente está sempre aprendendo. Você é uma pessoa incrível e foi um ano aí maravilhoso, tá bom? Isso E é aí. isso. E todos vocês são fantásticos. Parabéns aos que realmente terminaram. Tem ainda os outros que não vieram, a Bia, né? Tem mais gente aí. Flávio, O Mar, né? E aí, Marcos. Então, mas assim, todos vocês aí, parabéns, viu? Vocês são fantásticos, alunos muito bons, dedicados, e é o que a Débora falou, sobrou poucos, mas os que sobraram são a nata, né? Então, talvez este seja o interesse da área de ensino, né? Produzir pessoas trabalhadores, né, escolhidos, que sejam aí os poucos os escolhidos que possam atuar na seara de uma maneira responsável, né? Porque não adianta você atuar na seara cheio de vício, né? Você vai até estar prejudicando o assistido em vez de estar ajudando. Então é isso.
Ok? É isso, pessoal. Parabéns a todos. Bom término aí. Depois a Débora vai passar aí para quem for no presencial, né? A gente vai Isso. passar lá o Aí eu vou endereço. passar amanhã, provavelmente eu vou ligar lá no local onde a gente marcou de ir. Aí a gente já fecha o horário, porque eu liguei semana passada, eles falaram, a senhora tem que ligar próximo da semana, que aí a gente vai ver, a gente reserva o local, o lugar, tal, reserva os números de pessoas que vão vir, tal, mas liga próximo. Então tá bom. Então, entre amanhã ou quarta-feira, mais tardar, eu já vou estar ligando, então, tá? Aí eu passo direitinho para a gente marcar o horário, para a gente se conhecer Presencial. Quem quiser ir. presencial, né? Aí quem E quiser aí ir, quiser participar. vocês veem, se vocês querem fazer o amigo secreto e fazer a troca de livro, né? Vocês podem comprar os livros, que eu já passei o nome dos livros para vocês hoje à tarde. E aí, ali na hora mesmo, a gente faz a troca, faz o amigo secreto. Quem está lá, se quiser, já leva o nome, tudo em saquinho, aí cada um vai tirando, não vai ter erro. Né? Vocês vão receber, cada um vai receber o mesmo livro. Vocês vão receber, É Ou uma boa outro, ideia. ou outro, né? Ou outro. né? Ou outro. É uma boa ideia. É Né? isso aí. Porque aí já tem o nome dos 3 livros que vocês vão estar estudando e de harmonização. Aí vocês vêm, tá? Se for o caso, eu levo o nome. Se vocês confirmarem para mim, eu vou. A gente vai lá para quinta-feira, eu abro o grupo, tá? E aí a gente vai ver quem é que vai no encontro. Porque como está todo mundo, o Flavião também aí lá no... Ele não está presente, mas ele faz parte, ele falou que gostaria de participar. Ô, Débora, eu acho que não vai dar para a gente conseguir fazer isso. Vamos pegar o local, a gente vai, e quem Tá, for, foi. Quem for, então foi. tá. Mas Né? aí a Quem gente foi, pode leva falar o do livro, dia, quem né? tiver com o Pode livro. falar o dia e o horário, né? Ah, sim, não tenho dúvida de Sim. horário. Nem que fique eu e você lá comendo esfirra, Débora. Beleza, É a gente vai nós verdade. dois lá. Tá bom? Vamos nós dois lá, mas É. vai que vai, alguém vai, com certeza vai. Não, vai sim, vai O sim. Aí quem levar horário o do, livro, a do- gente faz na hora lá. Quem não levou, não É, participa. Quem tiver com o livro, participa. pode o Ok? ser. horário, o endereço, Pode tudo. deixar, Rô. Pode Débora deixar. passa. Sem falta, eu coloco o horário, o endereço direitinho para vocês. Tá Vocês bom? vão participar do Amigo Secreto? Eu vou. Sim. Mas vocês já não têm esses livros? Não, mas daí eu Mas compro para vocês. a gente compra e passa para vocês, mesmo que vocês passem para nós, a gente vai ter um livro novo. É isso Sem aí. problema nenhum. A gente divide com o outro educador. É troca. Tá bom? Eu quero bater palmas para vocês. Ó. Imagina, né? Imagina, gente. Imagina. Essas palmas que vocês estão nos enviando, vocês têm que enviar a Jesus. É sempre o que eu falo para vocês. Perfeito, Agora, o Débora. agradecimento não é nem para mim, nem para o Anjo, é para Jesus. Isso aí. Lembrem disso. Legal. Vamos Tá fechar bom? então? Então, vamos lá? Vamos. Deixa eu agora. Peraí, Elcio, você vai fazer as vibrações e eu faço a prece final. Tá bom. Bom? Então, vamos lá. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Vamos vibrar pela paz no mundo, para que o homem passe a se amar mais, vibrações de amor, de paz, de união entre todas as nações do mundo. Vibrações para todos os animaizinhos do mundo, para todos os países. Vibrações para toda a natureza, pelo planeta, que seja conservado sempre. Vibrações para todas as casas que divulgam a moral cristã, a moral adequada para a evolução e emancipação do homem. Vamos vibrar pelo nosso país, que Deus abençoe o nosso país, que os seres, os cidadãos do nosso país passem a se amar, que diminuam as diferenças. Vibrações para o nosso estado, para a nossa cidade,
para os nossos vizinhos, que Deus abençoe a todos eles da nossa rua. Vibrações para nossa casa, para todos que aqui que estão na nossa casa morando, né? Para todos os irmãos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando, os irmãos, nossos benfeitores. Vibrações para as nossas águas que nós tomamos, para os nossos alimentos, para a limpeza da nossa casa. E vibração para nós mesmos, vibração de paz, amor, união entre todos da nossa família, com que possamos também elevar sempre o nosso pensamento e transformar a nossa casa num verdadeiro palácio de amor, de compreensão, de união com Cristo, com o Pai. Que o Pai esteja sempre conosco, nos abençoando, nos dando força, vibrações de amor, de realizações para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, neste clima de amor, de amizade, vamos agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por mais um ano de ensinamento, por essas pessoas, Pai, Mestre, que aqui se encontram e que seguirão os seus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor ensinou. Vamos agradecendo aos nossos mentores espirituais, que sempre estão presentes em nossas vidas, aos mentores da casa de Manuel Bento, a essa casa tão amada, que nos acolhe, que nos orienta. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que sempre, sempre, sempre nos perdoa, nos orienta, nos encaminha novamente, e que nos ama como somos, imperfeitos ainda, a caminho da evolução. E assim, vamos rezando o Pai Nosso e agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, boa semana. Domingo, gente, se Deus quiser. Até domingo. Até domingo. Daniel, Até domingo, se gente. vocês puderem ir levar a pequenininha para a gente conhecer, vai ser um prazer. Pode deixar, pessoal. Tá bom? Tá bom. Tá joia. Até mais, Beijo. então. Boa semana a Beijo a pessoal. todos, boa semana. Boa semana. Até domingo. Até domingo. Uma boa semana a vocês.